Olá, eu faço parte da Periferia em Movimento, meu nome é Paulo. Aqui estou como responsável pelas produções em áudio, que vai desde podcasts, a matéria em áudio e as edições de audiovisual no geral, né? Bom, e hoje eu tô aqui pra gente poder bater um papo super legal sobre como produzir em áudio, fazer edição e distribuir seus conteúdos. Se você gosta dessas produções de áudio e quer saber mais, bora lá! O áudio é um campo de conhecimento muito extenso, não só de conhecimento de estudo, quanto de prática também. Ele vai estar nas produções de teatro, nas produções de cinema, nas produções jornalísticas, nas produções de música, enfim, em vários lugares assim, né? E, bom, a ideia da nossa aula hoje é a gente focar um pouco mais nessa produção de áudio voltado a matérias jornalísticas, né, produções de podcast também. E aí a gente vai entender um pouco na prática como que a gente consegue fazer essas produções, que vai desde uma pré-produção, né, de pensar quais os dispositivos que eu posso usar na minha mão, que eu tenho, né, de facilidade na minha mão, que vai de um celular, que vai de um microfone, né, ou um fone de ouvido, até um pouco mais complexo, que você precisa de um computador para fazer uma edição, para fazer uma distribuição. Então a gente vai trocar um pouco dessa ideia, beleza? Pra gente começar, eu vou fazer uma pergunta básica. Você sabe como que funciona o som? Como ele se comporta no espaço? Quais são as propriedades dele? Bom, o som ele nada mais é do que uma onda mecânica e existem 3 propriedades do som que é muito importante a gente entender, que vai nos ajudar a pensar tanto na captação do áudio quanto também na edição e, enfim, nas outras coisas que a gente vai fazer, né? Um deles é o comprimento, o segundo seria a amplitude e o terceiro seria a frequência. Comprimento nada mais é do que a distância que a onda sonora está fazendo, ou seja, sons que são graves normalmente tendem a ter um comprimento maior, enquanto as ondas que são agudas tendem a ter um comprimento menor. A amplitude é o volume do som, ou seja, é o quanto que você está captando daquele som, né? Daquela frequência ali, daquela onda. Essas duas propriedades, o comprimento e a amplitude, elas são fundamentais para a gente entender um processo da captação do áudio. Isso porque no processo de captação você precisa saber a distância que você está daquela pessoa ou daquela fonte sonora que você está captando, e você precisa saber também a amplitude daquela fonte sonora. Porque se você tem ruídos, né, e sons muito graves, você pode ter uma distância maior da captação. Enquanto se você tem vozes ou ruídos que são mais agudos, você precisa ter uma aproximação do microfone ou do que você está usando para você poder fazer essa captação. A terceira propriedade, você pode pensar ela mais no processo de edição. Porque dependendo do áudio que você está colocando ali, se está na mesma frequência da voz que você captou, aquele som, aquela trilha sonora, aquele efeito pode atrapalhar o entendimento das pessoas daquilo que você quer mostrar, né? Falando agora sobre a captação, você pode usar as ferramentas que você tem disponível na sua mão, seja ela um celular, um computador ou até um gravador de áudio. O importante no processo de captação é você se atentar à qualidade do áudio que você está gravando e também nos sons que estão à sua volta, porque quanto mais silencioso for o espaço que você estiver gravando, melhor vai ser a sua captação. Um outro ponto também é, se você estiver em um lugar fechado para fazer sua captação, procure abrir espaços como armário, colocar objetos que são mais fofos assim, para você melhorar essa captação, para não ficar com eco, para não ficar com alguns efeitos que você não gostaria de que tivesse, né? Falando agora sobre a captação presencial com o celular, você vai precisar de algumas ferramentas para fazer isso, né? Uma delas é o celular, um microfone ou um fone de ouvido P2 e um aplicativo de celular. A maioria dos celulares já vem com aplicativo nativo de captação de áudio, mas eu indico para vocês um também que é o Voice Record, que é um aplicativo que não tem limitação de tempo e existem algumas configurações que você pode fazer nele, né? Desde o formato até o sample, a quantidade de informação ali que o
aplicativo está captando. O celular ele é uma ótima ferramenta para fazer captação de entrevistas, palestras, shows, músicas, né? Você pode fazer essa captação. A qualidade não vai ficar com a qualidade de um gravador, mas você consegue ter uma qualidade boa. Para fazer a captação com o celular, você vai precisar se atentar para algumas coisas, né? Uma delas é a configuração do aplicativo de áudio, que você vai precisar configurar o formato dele. Esses dois formatos, assim, que são os mais usados, que são o formato MP3 e o formato Wave. A diferença deles é que o MP3 ele sofre um tipo de codificação e algumas percas de informação do áudio, enquanto no formato Wave você tem uma captação mais bruta, então o áudio não sofre nenhuma perca durante a captação. Outro aspecto importante na gravação de áudio é o bitrate, que seria a taxa de transferência que você tem da captação em áudio para o formato digital. CDs normalmente têm uma taxa de captação de 44.100, enquanto DVDs têm uma taxa de captação que vai de 48.000. A diferença deles é que o formato de CD você está usando apenas o áudio e no formato de DVD você tem esse uso do áudio para o audiovisual, né? Então é interessante para quando você estiver numa produção de vídeo deixar sempre o formato de áudio de 48.000. Porque quando você for utilizar ele na sua edição de vídeo, você não vai ter que fazer uma conversão e não vai perder algumas informações durante esse processo. Bom, realizadas as configurações, você pode iniciar a sua captação utilizando um fone de ouvido ou um microfone de P2. Para você usar, é legal você deixar mais próximo possível da pessoa, tanto o fone de ouvido quanto o microfone, para que o áudio fique mais presente. E caso você esteja percebendo que tem um ruído na voz da pessoa, você pode fazer duas coisas, né? Você pode colocar uma espuma para reduzir, né, a voz da pessoa aí diretamente no microfone, ou você pode fazer o controle da sensibilidade do volume de captação. Aí você vai no volume do seu celular e reduz o volume dele, que você também está reduzindo a sensibilidade do microfone para captar a voz da pessoa. Bom, o material que você vai precisar seria um gravador de áudio, né, microfones lapelas e algum outro tipo de microfone, como microfone dinâmico, boom, né, para você fazer essa captação. A captação com o gravador de áudio ela é bem dinâmica, você pode usá-la para várias coisas, desde um podcast, a programas de TV, a entrevistas, a matérias em audiovisual, ao audiovisual em si, né, você usa esse gravador de áudio. Ele tem várias marcas, né, desses gravadores, e cada gravador ele tem o seu pró e também tem o seu contra. Vale a pena você dar uma pesquisada em qual gravador é mais interessante para o uso que você precisa. E para iniciar a gravação, você precisa se atentar primeiro, né, o formato do áudio que você está gravando, se o gravador ele tem cartão de memória para poder salvar os arquivos, se ele está com a bateria, né, é importante olhar a bateria e também dar uma configurada nesse volume e sensibilidade do captador de áudio, né, do gravador de áudio. Feito isso, você pode iniciar a sua gravação. Agora a gente vai falar sobre gravações remotas. Bom, esse modelo de gravação de áudio tem um boom assim, né, na pandemia, porque muita gente fazendo reuniões, né, utilizando aplicativos, e uma maneira de registrar, né, essas reuniões era justamente fazendo a gravação delas. E para você fazer essa gravação remota, você pode utilizando a própria gravação do aplicativo, né, gravando a tela mesmo da reunião, que o aplicativo que você está usando, seja Google Meet, seja Jitsi, seja Zoom, seja StreamYard, seja vários aplicativos que a gente tem hoje para fazer essa gravação. E aí você configura, né, ali a sala, convida as pessoas e pode iniciar a gravação. Outras maneiras de você fazer isso também é que cada pessoa que esteja participando da reunião esteja com o celular de backup para fazer as gravações. Feito isso, né, você vai precisar converter depois o formato em vídeo num formato de áudio para você utilizar o áudio, seja no podcast ou na matéria que você precisa. Agora a gente vai falar um pouco do processo de edição de áudio.
E para começar a edição, você precisa escolher qual é o software que você vai usar para fazer essa edição. A gente tem uma gama de softwares aí que você pode usar, seja eles pagos, seja softwares gratuitos, né? A gente tem o Audacity, temos o Audition, temos o GarageBand, temos o Pro Tools, enfim, vários aplicativos, vários softwares que você pode usar. Praticamente todos esses softwares aí têm as mesmas características, né? Muda um plugin ou outro, mas basicamente os softwares são bem parecidos. E aí, antes de você começar esse processo de edição, olhe o software, conheça a área de trabalho dele, veja as ferramentas que você tem disponível, né? Passe algum tempo brincando, vai fazendo coisas mesmo, produzindo ali com coisas bem simples, né? De pegar um som do seu computador, cortar ele, enfim. Vai conhecendo a área de trabalho. Na medida que você vai conhecendo a área de trabalho e vai dominá-lo, quando você estiver no processo de edição de uma podcast, uma entrevista, vai ficar mais fácil para você, porque você já sabe ali os caminhos, né, de cada processo. Uma outra coisa é importação e exportação. A importação é quando você traz o arquivo de áudio para ser transformado em um arquivo de dados, e esses arquivos de dados você consegue trabalhar com ele na sua área de trabalho do software que você escolheu. E a exportação é quando você finaliza esse processo de edição ali, e aí você precisa transformar esse material de dados novamente num arquivo de áudio. Então você exporta e aí exporta no formato que você deseja. Wave, MP3, enfim, vários outros formatos aí. Esse processo consiste em você ouvir o material bruto que você tem e ir cortando as partes que não são interessantes para você. Desde trechos que são repetidos, a falas que não foram bem ditas, que você consegue cortar aquela fala, a reduzir o espaçamento da fala de uma pessoa para outra, às vezes, ou então de uma fala para outra. Às vezes a pessoa deixou um espaço muito grande, você pode também reduzir essa fala. Não é algo grotesco, não é algo ruim você fazer isso. Na verdade, quando você faz esse processo de limpeza, de tirar alguns respiros, de tirar uma distância entre uma fala a outra que tá muito grande, ou de retirar os erros que a pessoa falou, você está deixando aquele material mais fluido e melhor para quem está ouvindo. Então a limpeza é um processo importante da edição do áudio. Depois da limpeza, né, você pode fazer a sonorização daquele material. Esse processo ele consiste em você pensar onde vai ser a trilha sonora, o tipo de trilha sonora, os efeitos de áudio, os foleys, né, onde entra uma fala, onde entra outra. O processo de sonorização é justamente esse processo também de você pensar de forma criativa aonde vai estar cada ponto ali do áudio, onde vai ter um efeito, onde vai ter a trilha sonora, se a trilha sonora ela vai ter do início até o fim. E aí nesse momento também é o momento que a gente pode pensar que tipo de trilha que a gente está colocando, né? Você lembra que a gente tinha falado no início sobre a frequência, né? E se você tem uma pessoa que fala numa frequência ali média, mais ou menos, se você coloca uma trilha que ela tá tampando esse médio, não vai ficar audível, a pessoa não vai conseguir ouvir e entender aquela mensagem. Então você precisa se atentar também nesse momento da sonorização, de quais efeitos você está colocando, de quais trilhas sonoras você está colocando, para não atrapalhar o que a outra pessoa está falando. Ainda pensando nesse processo de sonorização, quando você coloca uma trilha ou um efeito, você também pode usar plugins, né, que são ferramentas de tratamento de áudio. E aí existem diversos plugins, né, que você pode colocar, desde plugins que geram o som, a plugins que deixam o som limpo, a plugins que fazem um tratamento de ruído, a plugins que fazem equalização e amplificadores, e a plugins que você coloca filtro. Eu vou falar sobre 3 tipos de plugins que são os mais básicos, que com eles você já consegue fazer uma boa edição, que seriam os amplificadores, que, como já diz o nome, né, a função dele é amplificar aquela fonte sonora, aquele áudio que está ali na sua área de trabalho. Além dos amplificadores, a gente tem uma outra classe de plugins que chamam equalizadores. Os equalizadores, eles são usados para você trabalhar com as frequências sonoras daquela faixa que você está trabalhando. E aí com os equalizadores você consegue baixar os graves, você consegue aumentar os médios, baixar os agudos, fazer um tratamento de frequência naquela faixa de áudio que você está trabalhando.
Além disso, a gente tem uma outra classe de plugins que se chamam filtros. E aí dentro dos filtros você tem os filtros de passa alto e passa baixo. O que seriam esses filtros, né? Na verdade, eles são muito parecidos com os equalizadores, né? Onde você, num filtro passa alto, por exemplo, você reduz a banda de sons que são graves e deixa passar apenas os sons que são agudos. Enquanto no passa baixo você reduz os sons que são agudos e deixa passar apenas as bandas que são graves. A distribuição é uma etapa fundamental do seu trabalho, porque depois de você ter feito a pré-produção, de ter feito a produção, você precisa colocar o seu trabalho no mundo. E é justamente nessa parte da distribuição que você faz isso. Hoje a gente tem diversas plataformas de streams que permitem você associar o seu trabalho a elas. Seja o Deezer, seja o Spotify, seja o SoundCloud ou até mesmo o YouTube, né? Com essas plataformas você consegue colocar o seu trabalho na internet e utilizar das suas redes sociais para poder difundir cada vez mais. Então você pode publicar em suas redes sociais, depois de ter colocado nessas plataformas, para que os seus amigos ouçam o que você está fazendo e engajem outras pessoas também a escutarem o seu trabalho. E por hoje é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí. Segue nós aí, Periferia em Movimento. Forte abraço aí para vocês. Tchau, valeu.